Histórias, por exemplo, tem uma história da escada do jabuti, que é um cipó, um pouco parecido com escada, né? Então leva o nome de escada de jabuti por esse formato. Então o macaco ele é o primeiro animal da floresta que come os frutos, enquanto em cima ainda, né? Os outros bichos de baixo comem depois que o macaco começa a comer e mexer na árvore, começa a cair os frutos. Então, e o macaco observando os outros bichos comendo embaixo, todos os bichos ele via comer porco, veado, paca, tatu, anta mesmo que seja, e não via o jabuti. O jabuti era o último que chegava. E o bicho é muito lento, né? E o macaco vendo aquela situação falou para Deus que ele pudesse fazer uma escada para ele. E aí Deus construiu o cipó, que deu origem à escada de jabuti. E quando estava pronto, o macaco falou: Ó, eu pedi para Deus, ele construiu uma escada de jabuti para você, então você tem que subir para comer as frutas aqui em cima. O jabuti ficou olhando para o macaco, agradeceu e tentou escalar. Meu nome é Raimunda da Chaga Ribeiro, mas sou conhecida por Saracá, até o meu lema, a melhor que há. Eu cheguei aqui em 1980, aqui não existia nada, senão 2 casas. Eu sofri muito, mas eu consegui chegar à professora que sou hoje. E na chegada de ser professora, comecei a fundar a comunidade aqui. A comunidade ela foi fundada em 1996. Pessoas aqui viviam de pescaria, como vivem até hoje, né? E de tiração de madeira. Só que vocês sabem que depois que começou a reserva, né, que tem 10 anos, tudo se pode fazer dentro da reserva. Mas assim, tudo dentro dos seus limites. Com essa mudança da reserva ficou muito difícil. O povo não podia mais tirar madeira, eles dizem que não pode. Meu nome é Vera Lúcia Garrido da Silva, eu sou professora, formada em Ciências Naturais pela Universidade Federal do Amazonas. Sou amazonense, né, apesar de morar em Tumbira. Então meu pai sonhava em coisa melhor para a gente, porque ele dizia que isso aqui ia viver no futuro, ia ser o turismo, que seria a economia do futuro. A maioria do nosso povo hoje é pescador, mas tem uma safra da pesca de março a junho. Termina, o resto do ano eles ficam sem fazer nada, não tem outra alternativa. Nem mesmo a madeira, que era a primeira alternativa da economia, já não está sendo mais o ponto principal. Aí começou com a turismo de base comunitária, mas o que acontece? Eu preciso de alguém para levar alguém lá no Garapé ali, eu vou atrás de uma pessoa para levar o turista. Eu compro uma macaxeira de uma comunitária que planta, e tem alguém que vende artesanato, já indico lá. Então elas fazem tapetes, elas fazem bolsa, elas fazem pano de prato, elas fazem várias coisas, né? Eu estou comprando, eu estou gerando algum tipo de renda. Tudo aquilo que a vida me ensinou nesse trabalho de madeira, eu fui resgatando hoje para me fazer essa atividade que eu faço no turismo, né? De tudo, tudo que, por exemplo, meu avô, meu pai sabia e passou para mim, que aprendeu com a vida na floresta, mesmo sem usar para outros fins, só derrubando a madeira, mas hoje está servindo muito, está trazendo muita oportunidade através desse nosso conhecimento. Histórias, por exemplo, tem uma história da escada do jabuti, são histórias assim que hoje eu passo a tipo assim, transferir para os visitantes daqui, que é uma
uma história nossa da floresta, né? Eu acho que a floresta tem tudo a oferecer para nós ter uma sustentabilidade através de tudo aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que eu ganhava vida derrubada, hoje eu ganho conservando. Isso foi um lado da minha transformação, de trazer benefício, valorizando as pessoas, dando oportunidade, trazendo educação. Eu acho que essa inclusão social das pessoas de fora, visitar aqui e levar um pouco do nosso conhecimento para fora e trazer de fora para dentro, eu sei que quanto mais conservação tiver, mais desenvolvimento tem através de visitantes na comunidade. Eu acho que o caminho é esse aí.